Você já ouviu falar do conceito divide et impera, que se traduz por dividir para conquistar, atribuída ao líder romano Júlio César? É uma estratégia intensamente utilizada na guerra para fragmentar grupos, enfraquecê-los, fazendo-os discordar entre si e, assim, tomar o poder sem muito esforço. É uma das estratégias mais antigas para se vencer guerras. Mas o que esse conceito se aplica a nós? O que se nota em toda a mídia são pessoas afirmando que a Umbanda é racista. Vejam só, que todos devem ficar espertos para que os cultos afro-brasileiros não enfraqueçam com a influência da cultura ou a presença de pessoas de outras etnias, que não seja aquela de origem africana, em seu grupo mediúnico ou na direção de seus trabalhos. É um conceito que está se espalhando e que merece nossa total atenção. Vamos voltar lá atrás, quando surgiu o primeiro candomblé no Brasil, já no século XIX. Diferentemente da África, o culto aos orixás tornou-se matriarcal no Brasil, que se traduz pela presença de mulheres. Isso se deve à morte prematura dos sacerdotes masculinos, na rotina dura que era imposta a eles. Assim, até hoje, nos candomblés mais tradicionais, para a direção deles precisa ser escolhida uma mulher e ser de origem africana. E também não entravam para eles alguém do sexo masculino, apesar de muitos sacerdotes afirmarem ser de origem de candomblés tradicionais. Lembramos que isso é tradição e deve ser respeitado, afinal, foram essas mulheres dedicadas e corajosas aquelas que preservaram uma cultura ancestral duramente perseguida por séculos. Mas falamos aqui de candomblé e sabemos, muita coisa mudou. E a Umbanda? O que isso tem a ver conosco? Primeiro, vamos conceituar o que é racismo. Há muitas pessoas teorizando esse conceito erroneamente por aí. Não será quando alguém é discriminado por sua cor de pele, por sua raça. Fala-se apenas do racismo contra alguém de origem africana, mas o racismo existe contra os mais diferentes povos. Sofreram e sofrem racismo aqueles de origem indígena, os aborígenes da Oceania e por aí vai. Junto do racismo vem o preconceito. Podemos conceituar preconceito como ignorância. Praticamente é a mesma coisa. Afinal, julgamos alguém antecipadamente por sua procedência ou por sua cor de pele. Essa pessoa pode vir a ser maltratada ou dita ruim porque não a conhece e carregará consigo todo um conceito que muitas vezes não se aplica a ele. Uma das questões que fizeram nascer a Umbanda, como ela é, com a organização feita por Zélio Fernandino de Moraes a partir de 1908, foi justamente essa rejeição às pessoas que apresentavam a cor de pele considerada branca nos candomblés, tanto a cor da pele quanto a presença masculina. Não há a menor dúvida que esse isolamento fez com que essa tradição milenar pudesse ser preservada como realmente foi. O Brasil, com suas grandes Ialorixás, foi capaz de preservar essa tradição que muitas vezes serve de exemplo ao mundo, inclusive de modelo à própria África. E o candomblé está de parabéns por isso. Vimos que são duas religiões com propostas diferentes, mas prejulgar a Umbanda como racista será algo chocante, abusivo e cheio de preconceito, ou seja, de fato, ignoram como somos. Isso acontece quando mistura uma religião com a outra, sem entender que elas têm caminhos e origens muito diferentes uma da outra.
A Umbanda não terá a história de resistência do Candomblé, mas ela veio justamente para servir de ponte, traduzindo nas mais diferentes linguagens o amor e o respeito aos orixás ao mundo, a todas as culturas e raças. A Umbanda será multirracial, onde encontraremos dirigentes e médiuns considerados brancos, negros, indígenas, japoneses ou de qualquer procedência, convivendo no mesmo espaço religioso. Vemos isso na diversidade de seu congá. A Umbanda terá em sua doutrina conceitos de africanismo, catolicismo e espiritismo, convivendo pacificamente, onde será adotado nela o que de melhor cada uma tem a oferecer. A Umbanda é universalista, porque abraça todas as religiões, todas as etnias em uma só apenas. A Umbanda é uma religião de integração, voltada aos novos tempos que esse mundo exige. Portanto, dizer que a Umbanda é racista, tentando obrigá-la a pertencer a uma única etnia, é, no mínimo, tentar destruir seu coração, voltado ao amor universal, transformado em caridade a todos. O que vemos em comentários assim, há muito preconceito e ódio, mascarado em teorias da conspiração, com argumentos sem uma base histórica. Serão achismos e preferências, muitas vezes guardando muita raiva dentro de si. Todas essas discussões são importantes e necessitam acontecer para que se encontrem soluções verdadeiras contra tantas injustiças. E como vimos lá no início, nunca permitir nossa desunião. Desunidos, somos fracos, e fracos poderemos desaparecer. Alguém quer isso? Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito com carinho, unicamente para você. Até a próxima!